Elas. Olá, bom dia, 8 horas e 37 minutos. Essa é a sua rádio está newsantos.com há 2 anos e completando agora 3 meses também com você, 24 horas no ar, com muita prestação de serviço, jornalismo, informações da Baixada do Brasil e do mundo, e é claro, a boa música 24 horas para você. Você sabe, com tudo novo, nova logomarca, nova plataforma, nova transmissão em 4K em imagem e áudio 8.1, e você vai descobrindo. Novo app, hein? Você quer baixar o app agora? Ainda não baixou o nosso aplicativo? É muito fácil. Para Android, também para iOS. Para explicar para você, você vai no radioestadiosantos.com, pronto, para aquela página nova, um novo site, totalmente repaginado, e já abre uma tela para você baixar o aplicativo. Aí você escolhe se o seu é Android ou iOS, baixa em alguns minutos, e você vai nos levar 24 horas na mão. Ah, mas posso colocar no carro? Claro, se o seu carro tem internet, você vai lá, coloca na plataforma e também baixa e leva a gente com você. Se você tem lá a Rádiosnet também, uma das maiores plataformas de rádio do mundo, nós estamos ao lado das maiores emissoras do Brasil e do mundo. Você nos leva também 24 horas com muita informação. Hoje, quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, dia continental de seguro, e a gente sabe a importância de um bom seguro, e o seguro ele norteia hoje todas as áreas da vida e todas as áreas dos negócios e da vida pessoal de cada um, somente do brasileiro, mas de todo o planeta. Estamos ao vivo agora pelo Facebook, daqui a pouco já também pelo nosso YouTube. Estamos nas maiores plataformas de transmissão aqui também, e no nosso canal Pessoal Aqui Ponto a Ponto e Painel do Porto. Hoje com os nossos convidados já na tela, mas já pegando o bom dia da Virgínia e passando aqui o nosso WhatsApp. Antes só do WhatsApp, Virgínia, apesar do Painel do Porto ser, mas muita gente já mandou pela manhã, né? Deixa eu mandar um abraço para o Elton lá em Itajaí, Santa Catarina, a turma toda lá do novo Porto de Itajaí com navegantes. Um abraço para a esposa dele, falou a dona Lúcia, e perguntava aqui a informação se era verdade ou não. E é verdade, sim, que faleceu entre ontem, né, a madrugada de hoje, o médium, líder espírita, né, escritor, orador Divaldo Franco, aos 98 anos. Ele que era considerado como sucessor de Chico Xavier na questão do espiritismo no Brasil. Ele faleceu em Salvador, e muitas manifestações de vários países, até do nosso governo, em relação a Divaldo Franco. E também ontem faleceu Pepe Mujica, né? Ou Mujica, se você prefere em português, mas Mujica em espanhol, ex-presidente do Uruguai, que virou um símbolo aí da esquerda latino-americana, mas de um político que gostava de conversar, um político que gostava de entender as coisas, e até do lado, né? Ele enfrentava dos dois lados, tanto o seu lado da esquerda como da direita. Era um homem conhecido como um homem do diálogo, gostava de ter iniciativas positivas, e segundo aí os próprios políticos da América Latina, principalmente, vai deixar aí uma marca impressionante em relação a sempre não querer discórdia, brigas, e sim tentar na conversa bons valores para chegar ao ponto que ele achava que tinha que chegar. Virgínia, às 8 horas e 40 minutos, o nosso WhatsApp da Rádio Star News, nesse painel do Porto, nesta quarta-feira, por gentileza. Bom dia, 13 998058709, repetindo, 13 998058709. É isso aí, é o nosso WhatsApp, que a partir de agora você também já participa, e já colocando aqui a apresentação dos nossos convidados desta quarta-feira. O programa vai falar bastante de Porto, mas não só do Porto, né? Porque entre um lado do Porto tem o famoso túnel, que essa novela parece que não termina nunca. Mas, bom dia, meu querido Nível Pérez, Tudoneiro, sempre engrandecendo os nossos painéis do Porto, levando informação da Baixada para todo o planeta. Bom dia. Novamente no programa, falando um pouquinho do nosso porto, que gera a economia da cidade de Santos. É muito importante a gente desenvolver projetos para o porto, principalmente fatores logísticos, entrada e saída de carga, e nosso porto cada vez mais crescendo. E vamos rezar para o nosso túnel sair o quanto antes. Se rezar ajudar, vamos rezar mesmo, né? Porque a gente vai precisar muito para que esse túnel seja uma verdade saindo do papel. O senhor usou o termo doutor, né? Arnaldo, eu vou repeti-lo, porque me parece que pela história dele, mais de 48 anos ligado ao Cais Santista, ao Porto, conhece o Porto aqui, ó, na palma da mão, desde a época da antiga Codeste. É engenheiro como eu, então eu tenho que tratá-lo como doutor. Engenheiro civil, ele que formou-se em 72, nascido era bem pequenininho, então você já vê a experiência que tem para nos ensinar aqui, né? Em seguida, aí entrou no Porto de Santos, passou por várias atividades lá, mas teve aí o seu trabalho como diretor de engenharia do Porto, também diretor de infraestrutura da Codesp, hoje a Autoridade Portuária de Santos, vai lembrar,
É uma honra, um prazer. Doutor Arnaldo Barreto está conosco aqui para dar uma aula aqui ao lado do Nível, que é outro que conhece muito, né? Mas diríamos aqueles que têm um pouquinho mais de sapiência que a gente aprende todos os dias. Bom dia, obrigado pela presença aqui no Painel do Porto. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Até fiquei surpreso, porque eu estou fora do Porto há 1 ano e pouco, né? Trabalhei lá há 48 anos, sou o único quarta geração, olha aí, porque eu tive bisavô, avô, primeiro presidente do sindicato do Cirino, Manuel Dantas Barreto, meu avô, meu pai, Arnoldo Marques Barreto, foi secretário do Dr. Costa Mate, saiu com 43 anos de Codesp, e eu que já trabalhei lá há 49 anos quase, desde a CDS. Me permite, o senhor falou que o senhor saiu do Porto, mas o Porto não saiu do senhor. Exatamente. Essa é uma diferença. Sabe por quê? Né? Eu nasci na Avenida Rodrigues Alves, por Parteira, em 1949, em frente ao prédio da presidência, hoje da PS. Antigamente CDS e Codesp. Quer dizer, um vínculo... E eu vi tudo que o Porto passou. Sim. Eu entrei no Porto, tinha 18 mil funcionários. Hoje tem 800. Ao decorrer de tudo, que eu comecei estagiando lá em 70, entrei em 73. Olha aí. Mas eu já estagiei em 70, 71, 72. Pois não. Fazendo estágio de engenharia. Sim. Ainda cursando engenharia. Me formei. Aí efetivamente entrou 73. Fiquei lá 49 anos. E todos os cargos de engenharia, de manutenção, de dragagem, de linha férrea, tudo que tinha é grande. Hoje é tudo pequeno, mas a produção é grande. Sim. Mas essa é uma questão, né, Nível, bem colocada pelo doutor Arnaldo Barreto. Mudou o perfil, o Porto cresceu, o Porto passou a receber muito mais cargas, mas os problemas acompanham. E soluções que eram praticadas antigamente, que traziam lá um volume até para o trabalho, davam realmente solução. Hoje tem que se procurar, a gente fala muito em gargalo, fala em alternativas para o Porto, a gente vê... É um crescimento em escala. Em escala. Tudo vai crescendo. Isso, e tem um detalhe, né, Onível? A gente tem alguns fatores, a modernização dos portos pelo mundo, mas tem que ver qual é o modelo... Eu me debato diariamente, sempre fico perguntando qual é o modelo ideal para o Porto de Santos, porque o doutor Arnaldo aqui comentou bem, né? Um porto já teve 18 mil, hoje tem 800. E você pega modelos de portos que praticamente estão automatizados. Vamos pegar Rotterdam. Substituir o homem. A tecnologia. Mas você tem uma cabine que tem lá 5 funcionários. E 5 com computadores em linha, eles movimentam toda uma linha de produção. Aí você tem porto que tem mais de 100 mil funcionários. A gente pode pegar portos assim. Talvez esse seja o modelo mais capacitível, mais realista para nós brasileiros, sem esquecer a própria modernização. Se bem que já estaremos em breve recebendo, alguns portos brasileiros já iniciaram isso, como, por exemplo, o Pecém, caminhões totalmente autônomos. Já percebi isso. Seria importante se ele pudesse escrever um livro dessa história. Eu acho que isso aí é fundamental. Já deu uma boa ideia. Escrever um livro desde o início, as transformações. Hoje, nós contamos muito com tecnologia. Sim. E eu vou citar não só o Porto, a própria Receita Federal hoje tem um número muito menor de auditores fiscais. Hoje, um auditor fiscal que antigamente ficava dentro do armazém, ele faz as conferências físicas dentro da Receita Federal, com o sistema online. Os scanners facilitaram muito o trabalho dos auditores e também trouxeram segurança e celeridade para as mercadorias importadas. O scanner é um negócio fantástico. É uma tecnologia que não tem como e hoje, deixar para trás. Um auditor fiscal, de dentro da Receita Federal, ele consegue fazer conferência em 3, 4 terminais. E eu vou mais além. A Receita desenvolveu um sistema, análise de risco. Essa análise de risco é sensacional. Hoje nós temos mais de 90% dos processos parametrizados em canal verde. O que é o canal verde? É a liberação da mercadoria sem a conferência de documentos, não se perde tempo. Olha aí. Nós liberamos uma carga hoje de 24 horas no porto. Então você vê como a coisa evoluiu. Eu vou dar um exemplo, eu acho que o doutor Barreto vai lembrar bem. Na época de Codesp, era tudo anotado à mão. Você perdia um container dentro dos armazéns. Você às vezes ficava 2, 3 dias para achar um container. Eu passei para poder conferir. Moleque trabalhando em empresa de logística. Aí você tinha que pagar a armazenagem. Você dava entrada no tráfego, onde lá embaixo, né? Subia, demorava 1, 2 dias para vir o valor. Aí você pagava e entregava para a transportadora. A transportadora ficava 1, 2 dias buscando a mercadoria. É isso aí. Então, hoje não, hoje é tudo muito automático. Você registrou, libera-se, dá um canal verde.
em 24 horas, você paga a armazenagem automaticamente para o terminal ligado pelo sistema da Receita e com os despachantes. Então, assim, hoje você tira uma mercadoria do porto em 3 dias, 4 dias, dependendo da velocidade e do canal de conferência. Antigamente você demorava 15, 20 dias, lógico. O movimento, há 30 anos atrás, é muito diferente do movimento hoje. O volume triplicou, mais que triplicou. Então, assim, hoje, o que acontece? Todos os portos, isso mundialmente, vem utilizando muito da tecnologia. Um dos motes da Receita Federal, em Brasília, quando estive lá, era fazer mais com menos. Sim. Menos mão de obra e mais serviço. Então, isso só para mostrar um pouquinho do que a tecnologia vem fazendo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora. Exato. Agora, como você citou, os problemas continuam. Nós temos a dificuldade de escoar essa mercadoria. A gente vai tratar muito disso, já mandando um abraço para o pessoal de alguns portos, né? O Davi, condutor do Rio de Janeiro, o André também, um torcedor, o Davi dos Santos, o André, torcedor do Flamengo, um abraço realizado no Porto do Rio de Janeiro. Porto do Rio de Janeiro que está vivendo um momento também de definições, né? Precisa saber qual é o modelo que ele quer se manter, e lá a administração do Porto do Rio de Janeiro tem conversado muito com as autoridades federais. Também um abraço específico para o pessoal lá de Itajaí novamente, nosso Wellington Moura e toda a turma lá, né, que estão botando muita fé nas obras. Primeiramente, ele sempre me mantém informado aqui como o Estado de Santa Catarina está produzindo obras rodoviárias, contornos viários, acessos, e há um grande projeto já em andamento. Eu vou tentar traduzir na minha maneira, na minha linguagem. Uma grande perimetral, tá? Porque o que acontece? Santos, a gente fala que tem o maior porto da América Latina, né? Mas eu estive aqui na semana passada no painel do Porto com o empresário Vladimir Matos, né? Da Unimar, e o Emerson Dias, ambos vão muito a Santa Catarina, e dizendo como os portos catarinenses estão crescendo, como eles estão já biscoitando os teus, né? As unidades de container, e caminham para daqui a pouco ser o recordista, porque tem 5 portos já. 5 portos. O Porto de Santos vai deixar de ser importante? Jamais. Vai continuar crescendo? Sim, mas tem um limite. E aí esse limite a gente tem que entender por quê. A gente está falando com a autoridade portuária, está falando com o ministro Silvio Costa Filho, entendendo, vamos ter os leilões para áreas específicas em vários portos brasileiros. Santos também. A gente fala no STS 10, aí diz, mas peraí, cadê a acessibilidade? Exatamente, como é que a gente vai entrar e sair dele? E ninguém explicou até agora. A gente está falando em aumentar a poligonal do porto, já aumentaram, pelo menos no papel. Isso fala assim, Santos, Cubatão. De 8 para 20 milhões? São Vicente, mas peraí, como é que a gente faz para entrar e sair de lá? Praia Grande, o prefeito Alberto Mourão, que esteve conosco já, ele comentou até que Praia Grande tem todos os requisitos e todos os possíveis caminhos para entender essa logística e mais. Ele foi a Brasília, ele apresentou 2 projetos. Ele apresentou o projeto já existente há mais de 18 anos, que é de um projeto do Complexo Andaraguá, que aí seria um aeroporto de cargas, seria o maior aqui da América Latina, que não sai do papel por questões ambientais, e a gente acha que é difícil você entender essas questões ambientais, cada hora é uma coisa, uma hora ali morou uma família de capivara, ali no meio passa uma trilha de formiga, ou, com todo respeito, não faltaria com respeito a ninguém jamais, mas ali teve uma tribo de índio, e aí você contrata especialistas, a tribo índio não teve aqui não. Na hora que começaram a falar de fazer, esses índios vieram para cá. Então a gente precisa entender, e o Brasil tem esse problema, né? É um problema que a gente tem que resolver logo, que é o seguinte, é o que pode, o que não pode, e definir. E a Baixada Santista, então, é terrível com relação a isso. Você vai para o interior e outros estados, ideias de grandes complexos logísticos saem, aeroportos saem, parques de diversão saem, aqui não, aqui tudo esparra a política do não, para cá não pode. Então, até agora, onde está o nosso aeroporto? Sairá um pequeno aeroporto da antiga base aérea, que era uma base aérea militar. É uma base aérea militar. Não teremos aí um aeroporto com grande dimensão para receber grandes aeronaves. São aeronaves para, no máximo, 80 passageiros. Vai ajudar? Sim, muito. Mas precisamos entender isso. Mas eu vou rápido intervalo, a gente vai discutir isso muito mais, principalmente destacando também, né, que empresas da China já se interessam pelo leilão do Túlio Santos Guarujá, e diz o ministro Silvio Costa Filho que precisa ter rapidez, precisa ter entendimento e mostrar o projeto para o chinês de uma maneira ampla, né? A história dos 6 bilhões de valor aí para essa obra, com certeza ela já caiu. 6 bilhões já não serão aí a realidade financeira, mas
para os chineses, para esse consórcio, e aí surgiu já na madrugada, né, o presidente, essa comitiva na China, e aí com a morte do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que ele quer ir lá, e o ministro falou, mas a gente tem que encerrar as negociações aqui, vão encerrar, e esse consórcio deve contar com, no mínimo, alguns grupos chineses interessados no tour, e os chineses já não estão só interessados no tour. Vocês já devem ter ouvido falar na Rota da Seda, eles já estão investindo muito no Peru, estão investindo pesado na Bahia, e eles, naquela conversinha aqui, estou ali eu, o Nível, já que eu ofereci para fazer aqui, o que eu não posso oferecer para fazer aqui? Na prática, para o intervalo, a gente voltar, você entender. Os chineses querem criar uma alternativa gigantesca, a maior da história, ligando Peru ao Brasil e, chegando no Brasil, criar uma grande ferrovia ligando Peru a Salvador e de Salvador ligando com o centro do país, Goiás. E aí é um tiro de espingarda até o Porto de Santos e outros portos. E aí vem alguns cidadãos, talvez não tão iluminados, mas aí os chineses vão querer tomar conta do Brasil. Tudo tem um preço. Não vou dizer tomar conta, mas para que existe o nível? Bons contratos, temos grandes juristas no Brasil, temos pessoas especializadas para isso, que a gente possa resolver com bons contratos, porque o governo não tem dinheiro para o PAC. Claro, por isso que eles vêm com dinheiro. Não tem. O PAC anunciado em prós e versos pelo governo federal não tem recurso. Eles foram passar literalmente o chapéu. Foram em Portugal, foram à Holanda, conversaram com a Dinamarca e com a Alemanha e agora com a China passar o chapéu. Não venham me dizer que foram lá conhecer os projetos. Eu posso conhecer o projeto desse país todos aqui, ó, na telinha do meu computador. Mas o próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, né, que mais uma vez voltou atrás, hein? É o governador, vai e volta. Eu vou dizer daqui a pouco por quê, porque cria uma celeuma aí, é um outro assunto. Mas esses investidores, a Tectune, uma empresa holandesa de altíssima capacidade, falou, eu construí esse túnel em 1 ano. 1 ano. Mas eu preciso ter clareza no seguinte, licenciamento ambiental, ali tem um porto, o que esse porto pode e não pode, o que me cabe a desoneração, a indenização, o que eu vou poder fazer, quantos anos eu vou poder explorar isso, o que é necessário, é carro, é caminhão, é bicicleta, eles querem saber tudo, não adianta eu chegar lá, eu quero fazer um túnel, tá bom, a gente sabe que você quer fazer um túnel. Eles estão produzindo, por exemplo, Dinamarca e Alemanha, um túnel de 18 quilômetros. Esse é 1,5 km. 870 afundado e o resto fora, 350 para cada lado. Perfeito, você não precisa nem fazer reparo, você vê que lidar com quem conhece. Aí você fala isso para os holandeses e para os chineses, eles dão risada. Eles vão falar assim, mas é isso que vocês querem fazer? A gente faz. Mas a gente vai um rápido intervalo em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior. Você quer fazer a sua logística precisa ali com quem entende, faça com um grupo como Imuniz Logística. Está apta a entender a sua carga para importação e exportação, com o departamento, inclusive, de despacho aduaneiro. É só você entrar em contato pelo 1349-8686. Está aqui na minha frente, ó, e para que você queira se identificar em qualquer parte do planeta, ó, eu vou pôr na minha câmera aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa aí, Imuniz Logística, tem esse QR Code aqui, ó, tá vendo? Ó? Se você acessá-lo aqui, ó, você vai abrir uma vasta, tá, condição de trabalho aqui da empresa. Olha o folder aqui, ó, tanta coisa que eles produzem. Só para você ter ideia, transporte rodoviário de carga, despacho aduaneiro, agente de negócios internacionais, consultoria aduaneira e logística, operador logístico OTM, gerenciamento de processos, frota própria de veículos. Você tem vários caminhões e você tem aqui uma visão de uma empresa que quer ser sua parceira sempre para importar, exportar e transitar a sua carga com todas as certificações do mercado. Também destacando o Inge Plus, construtora incorporadora. Você quer morar em Santos, quer adquirir o seu imóvel ou quer investir? A IG Plus, você acompanha durante a nossa programação da Rádio Star News, os nossos programas, os lançamentos, né? Que é o Bali, na Prost de Souza, e agora recém-lançado, você tem aí o Ilha de Paros, na Epitácio Pessoa 111, bem atrás ali da Pinacoteca. São 2 super empreendimentos para você investir o seu dinheiro, morar ou ver o seu dinheiro crescer, porque imóvel em Santos, o que mais tem acontecido é a valorização em pouco tempo. Com 1 ano você tem uma super valorização. Isso a Engie Plus garante para você. Quem garante também é a caçula do grupo, a Engie Life, que está na construção do Piazza Torino, tá aí caminhando logo para finalizar. As últimas unidades para você comprar é um conceito smart, são unidades menores, mas com valor agregado e com muito lazer para a sua família. Tudo isso reunido no único condomínio ali na João Alfredo 363. Mas tem um novo lançamento. O doutor Arnaldo falou que nasceu na Rodrigues Alves. Sim. Tá. Como a gente fala da Rodrigues Alves, tem que prestigiar a Rodrigues Alves. A Engie Life, várias consultoras tentaram, mas tentar não vale a pena porque se não conseguir, né? Mas quem conseguiu foi a Engie Life, esquina da Campos Melo, com a Rodrigues Alves, ali sugeral. Frente ao posto. E
Já me ajudou aqui, tá vendo? Você tem posto de gasolina, você vai ter VLT. A hora que comprar as portas da estação, aí vai ter VLT. Quando não tiver porta, não dá para ter VLT. Sensor de emergência também não comprar. Depois a gente lembra isso. Mas você vai ter ali o Piazza não, Palácio de Nápoles, Supra Empreendimento, Engie Life, Engie Plus, Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida. Olha quantas oportunidades você vai ter para fazer negócio num ponto que você está... Se você caminhar 50, 60 metros, você está na Conselho Neves com tudo na mão. Por outro lado, o lado esquerdo, você segue a Rodrigues Alves, você vai parar lá no nosso Porto de Santos, e você tem acesso a todas as localidades da cidade de Santos. Tudo isso com a Engie Life, a gasolina do grupo Engie Plus. Então acesse Engie Plus Construtora Incorporadora e Engie Life Construtora Incorporadora também. E Me Rocha Contabilidade. Senhor Arnaldo, o senhor já fez a sua declaração de imposto de renda ou ainda não? Estou acabando. É dia 31 a entrega, não é 30. isso? 30, é isso mesmo. 30. Dia 30. 30. Inclusive, quando nós tivemos agora, viu, Nível, a escolha do Papa Leão XIV, eu falei, o Leão XIV estou tranquilo, eu estou preocupado com o Leão 30, que é o último dia de entrega do imposto de renda. É verdade. E é dia 30, hein? Eu não me esqueço, inclusive, que é o aniversário da dona Virgínia, é dia 30, é o último dia. E segundo o governo, não vai ter prorrogação nenhuma, né? Já fez a sua, Nível? O Leão ficou bravo, inclusive, porque não vai pegar o senhor. Já pegou, pega todo mês, já pegou. Isso que é duro. É 27,5% todo mês. Todo mês. E chega no final do ano, você fala, quando você vê alguma coisa, vai nada. Vai. Se você Vai receber uma mensagem. Não sei o que é isso. Vai receber a mensagem. Muito obrigado por ter cumprido o seu papel de bom pagador de impostos. Exatamente. Então, corra aí, se você ainda não fez, precisa fazer, mrochacontabilidade.com.br. E, Virgínia, hoje que sai da Escola Cientista de Astrologia ali, o Fernando do Algodão em Votuporanga, não é isso? Isso. Com a médium Edelazil, nosso Jorge, a Márcia Bernardo leva uma excursão já tradicionalmente há muitos anos de Santos, para essa senhora que eu fui convidado numa ocasião como jornalista para lá investigar. Rapaz, algo impressionante. Vocês já ouviram falar no Fenômeno do Algodão em Votuporanga? É uma médium, inclusive vem gente do mundo inteiro. Inclusive eu cito aqui a atriz Shirley MacLaine, numa ocasião veio ao Brasil, espantado com aquilo. Essa senhora tem um tanque comum, feito com alvenaria, azulejos, e ela tem algodão com água. E ela materializa, fazendo orações e lendo e conversando com você, materializa coisas da sua vida. Aparece carteira, corrente, coisa, e para enfiar a mão no tanque. Até brincaram que tinha um anão embaixo que passava a ter nada disso, gente. É fantástico. Ela já virou matéria de várias emissões de televisão do mundo, no Brasil. E quem puder ir, quem quiser, não sei se ainda dá tempo, mas se quiser dar uma tentada ainda hoje, né? 13-997-46-7839, 997-46-7839, e ver se ainda dá para se embarcar hoje. Viagem para Votuporanga e volta na sexta-feira pela manhã. E o nosso querido Rolando Ramos é martelo de ouro, ele que viveu 12 anos na Europa. Você tem Audi, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Ford, Seat, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Honda. A marca não importa. Leve lá. Doutor, você entende. Então, peraí, anota aí. 974-08-5990, 974-08-5990, tira 4, 5 fotos, dá uma assadinha, manda para ele, diz, dá para resolver fácil, ele facilita para você até 6 vezes, rolando o meu martelinho de ouro. Onde fica? Comedora Martins, 191 na Vila Matias. Rapidíssimo intervalo, eu volto aqui com o doutor Arnaldo e com o doutor Nico, né? Duas pessoas que entendem aqui de Porto, não vou falar muito mais, né? E só, viu, Lúcio, aí em Florianópolis, um abraço para você. Você está sempre lembrando que Santa Catarina é um estado que realmente... É o estado que hoje mais pujante. Produz efeito pujante, está brigando muito com o Paraná e está até ganhando em alguns aspectos, né? O meu querido Sérgio Zibel, em Balneário Camboriú também, cidade que você daqui a pouco não consegue mais olhar para o chão, você só vai olhar para cima porque está difícil, né? Demoliram um prédio com 19 anos, ele tinha 21 andares, um prédio novo. Ele tinha 20 andares. O novo terá 74 andares. Eu falei de um. Nós temos alguns nessa região. Um terreno imenso, é quase um quarteirão. Então, veja, eu espero que essa ideia nunca chegue em Santos. Vai me incomodar bastante ver prédios muito altos aqui. A gente não tem nem solo para isso. Eu acho que não. Que já está mandando um abraço aqui também ao doutor Roberto Monteiro, desembargador, como ele diz mesmo, adorou meu termo, jubilado, mandando um bom dia, que diz o Porto de Santos é uma riqueza do país, uma riqueza do Estado e pouco entendido por muitos políticos. Né? Temos uma classe sugadora e não entendedora de problemas. Né? Quando você fala em relações internacionais e negócios com os chineses, Eles não são fáceis, não. São bastante comedidos
e eles sempre olham assim, copo meio cheio, meio vazio, o cheio deles, o vazio dos outros. Mas dá para fazer negócios, pois hoje a diplomacia chinesa ela é muito mais avançada e moderna. Os chineses querem avançar, principalmente aproveitar esse bom momento dessa discussão comercial global com os Estados Unidos, onde eles venceram, até agora, o round contra Donald Trump, só tem razão. E o Brasil pode se fazer valer disso e trazer boas parcerias e bons negócios. Em relação a contratos e a parte jurídica do Brasil, podemos fazer contratos em nível internacional, e não apenas com a legislação brasileira, o que daria garantia para os dois lados, tanto para os chineses quanto para os brasileiros. Obrigado, doutor Roberto, eu sempre aprendendo também com o senhor, né, aposentado da magistratura, e a gente aprende. Fico muito feliz pelo seu respeito conosco. Virginia, rápido intervalo e eu volto já com os nossos convidados e com você, como também com o Paulo César, presidente da Associação Comercial de São Vicente. Um abraço específico ao doutor Emílio Puimi, um abraço ao Marcos Santana, ao Aldo, né, Aldo Neto, jornalista competente, diz que a Arena dos Santos vai sair, só não sabe quando. Está suspenso, Aldo. Suspenso. Volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Uma gama de serviços completa, a M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, que é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Mas tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso plano. Vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Batendo recorde em cima de recorde. Já estamos de volta às 9h09. Esse é o nosso painel do Porto dessa quarta-feira. Hoje, recebendo aqui o Nívio Pérez, despachante aduaneiro, experiente profissional desta área, não conhece só apenas despacho. Conhece muito mais, e hoje também pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, né? Doutor Arnaldo Barreto, aqui engenheiro civil, ele que trabalhou na nossa antiga Codesp, né? Saudades, né? Para quem trabalhou na portuária, vai lembrar que a antiga Codesp, que grandes efeitos trouxe. Hoje, nós temos a Autoridade Portuária de Santos, ela é aquela que sucedeu aí, na verdade, né? A Codesp, que produziu muitos frutos numa época que o Porto de Santos não tinha essa tecnologia que tem hoje, não tinha esses parceiros hoje, né? Então, o Santos produzia efeitos com mão de obra da cidade. Quantos não fizeram a sua vida, formaram seus filhos, compraram suas casas com o Porto de Santos, né? E a gente sempre lembra disso e espero que a gente possa voltar para esse bom momento. Mas o assunto do momento agora também, empresas da China se interessam pelo leilão Túnel Santos Guarujá. Quem afirmou isso foi o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, ele afirmou que grandes empresas da área de construção civil da China se mostraram interessadas em participar do leilão, inclusive já queriam saber se o leilão é agora, né? Aí ele disse, calma, a gente vai definir qual é o modelo, mas sentiu isso, né? E tudo indica que essa participação para o leilão deve ocorrer já em agosto desse ano. E segundo ele também, o ministro Costa Filho, são investidos no mínimo 6 bilhões de reais no empreendimento. O ministro viajou com a comitiva do presidente Lula. A sua imagem. Deixa eu só voltar aqui, que a minha imagem aqui, minha câmera deu uma travadinha, a gente destrava ela já rapidinho, né? Aplicativo novo é assim mesmo, né? Já abriu aí, Virgínia? Não. Então, vamos lá, deu uma travada aqui, então vai ser a minha imagem mesmo. Acho agora que vai abrir agora, abriu de novo aqui. Não, deixa eu ver. Ixi, saiu de novo. Então vai ter que ser a minha imagem sem minha imagem. Deixa só o áudio aqui, né? Deles, as câmeras aqui, a minha travou por algum motivo. Então vamos só com o áudio aqui. Vamos dois aqui para ouvir, que a minha imagem não está abrindo aqui. Então eu não quero parar aqui para a gente continuar. Então vamos lá, eu parei aqui, né? Segundo ele, serão investidos mais de 6 bilhões de reais nesse empreendimento. E o ministro Costa Filho declarou ainda, né, que nos próximos 30 dias um conjunto de empresas estarão vindo ao Brasil, essas empresas da China, para poder participar efetivamente dessa construção de um consórcio ou de alguns consórcios para a definição dessa obra. A gente observa que essas empresas
tem sinalizado a possibilidade de fazer consórcio para participar do processo licitatório, e é uma postura de sinalização positiva para essa obra. Segundo ele, é uma obra que deve sair e agora do papel efetivamente com mais rapidez, né? Com uma rapidez e não apenas na tentativa de você fazer obra com grupos brasileiros. O ministro lembrou também que, além do mercado chinês, o governo brasileiro realizou apresentações do leilão na Europa e no próximo mês fará também uma rodada em São Paulo para a apresentação do projeto a empresários brasileiros e estrangeiros, provavelmente na B3, né, em São Paulo, onde os leilões são realizados. O primeiro túnel submerso da América Latina, ele contará com... Qual é 1,5 km, sendo 870 no fundo do mar. O resto, 350 para cada lado. O senhor que escreveu a matéria aqui, porque é exatamente isso. Exatamente isso. Não é isso? Sempre que eu vi o projeto. Então, exato. Conhece bem, né? Então, só para deixar bem claro em relação a isso, a gente tem essa distância que o doutor Arnaldo colocou, e o tempo estimado para a travessia de veículos do túnel submerso será um pouco mais do que 1,5 minuto a 2 minutos. A previsão de aproximadamente 150 mil veículos passando diariamente pelo túnel, aí entre ônibus, carros, motocicletas, caminhões, veículos de passeio, e até a questão de um VLT, um trem ocupando essa ligação entre os dois lados. Olívio, essa questão de um consórcio com interesse, teve interesse também de empresas holandesas, mas um pouco mais tímido, né? O governo tem que avançar rápido. O ministro disse que até agosto, eu entendo que o ministro está certo, não perder tempo. Se você deixar passar esse ano, virar o ano, o interesse às vezes ele é deixado de lado, porque outras opções aparecem. Edu, falamos de ponte no passado, depois falamos de túnel submerso, e há 100 anos a gente vem tocando na mesma tecla. Quando nós teremos a junção Santos-Guarujá, ou a ligação seca, como costumam dizer. Então, eu acho que já passou do tempo, o quanto antes esse projeto sair, sim, é melhor, não só para Santos, mas para o próprio Guarujá. Hoje nós temos terminais grandes no Guarujá, e um caminhão ele percorre 80 quilômetros para chegar do outro lado. Então, isso é custo reflete diretamente nos produtos que nós consumimos. Então, quanto antes esse túnel sair, túnel submerso, como disse o Dr. Barreto, é importante. Detalhe, é um túnel relativamente curto, 870 metros submerso é curto, a gente vê na Europa aí túneis com 18, 15 quilômetros submerso. Então, nós temos que tocar esse projeto para frente. Detalhe, quem vai pôr a placa não me interessa. Governo federal, governo estadual, coloca 20 placas, mas vamos fazer pelo bem do Porto de Santos. É isso aí. Eu deixei o doutor Arnaldo aqui, porque ele é engenheiro civil, né? Eu preciso falar. É ele que conhece tudo. Eu trabalhei 48 anos aí dentro, e eu nunca vi, já passei por uns 20 presidentes da Condesp. Eu cheguei 2 vezes diretor, não cheguei a presidente, porque não tive apoio político. Mas eu nunca vi uma diretoria de uma autoridade portuária tão afinado com o governo do Estado e com o governo federal. Porque nós somos federais. Exato. O Tarcísio foi federal, hoje ele é estadual. Exato. E ele, junto com o Lula, deu a mão para o presidente Lula, que estão tentando fazer isso. Ele até, inclusive, elogiou o presidente pela sensibilidade de ceder ao Estado. Essa é uma diretoria privilegiada. Exato. O diretor-presidente, que é um advogado famoso de São Paulo, Pomini, ele está prestes a fazer esse túnel mesmo, ele está se empenhando. Eu acho que eles vão entrar. Eu quero parabenizá-lo por isso. Agora, está na hora de esse túnel estar pronto para sair, mas ele não pode sair só o túnel. Você quer levar o túnel, você? Então, por favor, faça uma alça lá na Lagoa, faça a descida da serra, faça acessibilidade. Esse é o pacote. Vamos ver essa conversa, então. Eu te dou a obra, você vai ganhar o leilão, você vai ganhar a concorrência, mas você vai ter que fazer isso tudo que está aqui. Porque não adianta o túnel pronto, com o VLT passando, bicicleta passando, se não tem chegada em Santos, gente. Não adianta, não adianta. E o Paulinho Barbosa, o nosso ex-prefeito, está lá em Brasília, também está nessas excursões todas aí para tentar fazer. Está na hora. Se não sair agora, não sai mais. Vou dizer, se não sair o túnel agora, nunca mais sai. Nós temos o chinês que quer fazer, nós temos o holandês que quer fazer, nós temos o brasileiro que precisa capitanear, porque não dá para contratar a firma de fora internacional sem ter um brasileiro. E gerar mão de obra e emprego nosso. A construção civil é uma construção civil do primeiro mundo brasileiro. Exatamente, porque a cidade vai ficar, entre aspas,
pouco paralisada. Aí que eu queria chegar. Com a sua expertise aí, a sua experiência, Olívio, um comentário, até o nosso editor já perguntou. Aqui em Itajaí nós teremos um túnel também, só que é diferente de vocês, e é verdade, a gente já explicou, já mostrou os projetos aqui, o nosso é imerso, tá? Ele é embaixo da água aqui, já o de vocês aí é abaixo do sol. 21 metros. O deles lá é 29, o nosso é 21, exatamente isso, o deles é 29, que é utilizado o tatuzão, para entender isso. Só que lá o governo de Santa Catarina está muito empenhado, o governador também, já inclusive arrumou dinheiro emprestado do Banco Mundial, e ele está cobrando agora a parceria do governo federal. Se o governo federal não ajudar, ele está dizendo o seguinte, ele vai buscar parceiros internacionais e vai acabar construindo. Aí nós vamos ter 2 túneis no Brasil que a gente nunca teve. Sim. Agora, doutor Arnaldo, o senhor matou a charada aqui, e o nível, ele tem razão, eu faço o túnel, tá bom. Mas aí como é que eu faço para movimentar a entrada e saída de um porto que hoje a gente está falando em terceira pista de imigrantes, terceira. Já está precisando da quarta. A quarta. E se vai levar 8, 9, 10 anos para construir, quando estiver pronto, eu preciso da quarta daqui a pouco da quinta. Exatamente isso. Isso. A compensação dessa obra tem que ser isso, a acessibilidade, não é outra coisa. Exato. Aquela obra do começo da cidade, que na gestão do Paulo Gomes Barbosa foi feita, aquilo melhorou a cidade toda. Alexandre. Isso. Exato. Antigamente, você lembra que os caminhões se juntavam para entrar no porto os dois juntos. Exato. Agora não. 2 quilômetros atrás, o caminhão sai para a direita e vai sozinho entra no porto. Nós estamos com a família do carro, não tem mais aquela confusão. Mas todo mundo obra precisa fazer a mesma coisa. Segunda entrada na Lagoa, só tem uma. Na verdade, 2 alças, até 2 juntas ali poderiam sair. Essa compensação, para eles, seria tem que ser obrigatório, porque senão o cara vai fazer o túnel e o resto vai ser mais, se a gente citar, a gente vai ter o STS-10 lado, é Samuó. Como é que entra e sai? Você viu a previsão do STS-10 de movimentar 3 milhões e 600 mil contêineres? O que é isso? Está entrando da cidade? Eu vou ter espaço, mas como é que eu vou movimentar isso para entrar e sair? Vai virar um e ainda vou pôr o passageiro do lado. 6 meses, 5 meses por ano. Você está falando de Valongo e Samuó, um do lado do outro. Tem como... Nada contra, mas tem que fazer. Não, a gente não é contra. Pelo contrário, muito bem calçado. Só que assim, o doutor Arnaldo calçou bem. Vamos dar para os chineses, não tem problema nenhum, a obra para que eles possam fazer. Mas, em contrapartida, você consegue fazer uma alça ou 2 aqui, você consegue fazer... Porque também tem essa boa lembrança. Quando a gente fala em Concais, eu não vou pegar o Concais debaixo do braço ali, e levar para o Valongo, não. Eu vou ter que criar... Até para trazer o Geraldo Perotti, a gente fez um programa com o Geraldinho falou assim, Edu, eu estou há mais de 40 anos nessa área aqui servindo. Você tem ali um monte de gente, são 6 mil passageiros ou mais por navio, abastecimento, desabastecimento, tirar e colocar. Você não tem estacionamento, como é que vai fazer? Não tem. O centro não tem esse espaço. Não comporta. Não comporta. Gente, são 5 mil navios por ano que entram no porto. 5 mil por ano. Sabe o que é isso? Não, o doutor Barreto tocou num ponto nevrálgico que eu vejo, que é a saída e entrada de caminhões do Porto de Santos. Eu tenho ido a São Paulo, eu vou toda semana a São Paulo, não tem um dia que eu vá a São Paulo e não pego a imigrante congestionada para subir. Tá horrível. Semana passada, Anchieta e Reforma. Isso. Você imagina como é que estava de caminhões e imigrantes. Então, o que eu não vejo, e aí serve como não é uma crítica, não existe uma fiscalização. Não. O caminhão joga para a esquerda, vai a 30 por hora. Eu presenciei um acidente, um cara bater atrás do outro, porque um caminhão saiu repentinamente, foi para o lado esquerdo, e o outro que vinha a 80 não conseguiu parar, bateu atrás. Então, assim, primeiro, nós precisamos começar a colocar fiscalização dos túneis, fiscalização. Coloque radar, o caminhão que for para a última pista, multa. Não sou contra caminhão, pelo amor de Deus, eles movimentam o Brasil. Eu só vou disciplinar uma disciplina, porque não são todos. Cabeça é necessário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já passou do tempo também que nós temos uma segunda, uma terceira, uma quarta. Eu vou usar um exemplo aqui, que vocês vão lembrar. O Porto cresce todo dia. Isso. O falecido ex-secretário estadual de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Taviani, eu sempre repito isso aqui, porque para mim foi muito agradável ter o conhecido. Baita técnica. Então, e ele me atendeu, a última entrevista ele já estava na cadeira de rodas, pouco tempo antes de falecer, mas ele dizia assim, ele até falou, meu jovem, nós precisamos ter uma rodovia imigrantes, não me entenda mal, não quero excluir ninguém, assim, mas só para caminhões e de repente ônibus. Ele está correto. Ele está certo. E aí, nós poderíamos ter gente dizendo na época que eu lancei essa entrevista, que muito me honrou na Rádio Mega FM e também na Jovem Pan, que eu fui
fui contratado para soltar a matéria também lá, para fazer entrevista com as autoridades, estava aqui, né? Mas a gente falou, o João está vendo, tá louco. Não. Doutor Arnaldo, com a sua experiência como engenheiro, ele falou alguma bobagem? E mais, sabe o que ele acrescentou ainda? Ele disse, além desta rodovia, poderíamos produzir mais uma outra rodovia para também trabalhar com logística para ajudar todo o litoral Vale do Ribeira, que seria a rodovia ligando Parelheiros a Mongaguá. Ela tem 15 quilômetros de Também não distância. sai. Essa também é outra. É, que ele falou. Aí ele até falou, eu não tenho aqui nenhuma depreciação, né? Mas porque foi o Maluf que criou o projeto da época dele. Se o projeto é bom, não importa quem fez. Porque o nível falou agora, põe a placa, põe a placa, a família inteira. Essa obra ajudaria a logística de toda a área, toda a região e até o sul, para ligar o sul do país. Vários caminhos iriam por ali. Uma rodovia de 15, olha, ele falou, não passa de 20 quilômetros para fazer tudo. E com pouca interferência, que você poderia usar o processo da Tamoios. Naquele momento eu não sabia o que era o processo da Tamoios. Agora eu já sei. Com muito pouca intervenção, desmatamento, são feitas aquelas... E saiu. E saiu. É linda essa vida. Então vamos lá, o túnel, essas obras... Em 2003, quando eu fui nomeado diretor de engenharia, eu já tinha sido diretor de infraestrutura. Eu comecei a chamar todos os empresários, todos os empresários e os caminhoneiros, uma vez por semana, se reunir no prédio da Codesp. Uma vez por semana? E eu comandando. Por causa dos congestionamentos crescentes. E numa certa reunião, eu acabei falando assim para ele, se nós aqui não nos unirmos, daqui para frente, daqui uns 10 anos, a carga vai ter que chegar de Zipilim aqui. Todo mundo deu risada na minha cara. Zipilim? Zipilim. Então, mas... Vai precisar acessibilidade. Isso em 2003, nós estamos em 2025. Exato. Então, e aí, só para prosseguir nessa falha, a sua análise do nível, ele disse dessas duas rodovias e acrescentou algo que eu, na hora, fiquei surpreso e depois fui checar. Ele falou, uma linha férrea ligando o grande ABCD, você teria os caminhões chegando num grande pátio, ali com a linha férrea e descendo. Você vai ter tecnologia para isso? Temos 3 tecnologias. Nós temos tecnologias que vêm de fora, chineses têm, os americanos têm, e ele até dizia, os holandeses têm, para a gente utilizar. E o trem facilitaria até a dimensão do número de caminhões na rodovia, porque você teria ali um fluxo. Mas eu falei, o Disney falou, isso é facilmente resolvido. E você tem pouca interferência, porque a linha férrea, ela tira muito menos vegetação do que mas a nunca rodovia. Quiseram fazer para não acabar com o caminhão. É isso aí. Nunca Aí, agora sim. Aí só chegou no que eu chegava, eu falei, mas como é que vão cobrar pedaço de trem? Ele deu risada. É isso aí. Ele deu risada. Por isso não saía. E aí a gente vive só, isso já faz aí o quê? 5, 6 anos? Nós tivemos nessa obra quando eu entrevistei e nada avançou. Olívio, mas não tem bom você falou vontade, não avança. Você falou agora. Esse senhor que está aqui, inclusive, muito bem lembrado do senhor Arnaldo, do doutor Arnaldo, esse aqui, para quem está de fora, os amigos de Itajaí, do Rio de Janeiro, mandar um abraço para o André lá, mandar um abraço para o Felipe, está lá em Fortaleza também acompanhando, que mandou o Mário do Espírito Santo, falou que paulista não gosta do Espírito Santo. Mentira, ó, tá aqui, ó, deixa eu clarear a foto, pronto, esse é o Anderson Comini, e daqui a pouco eu vou discutir outro fato aqui. Eu disse que tem 2 projetos que são considerados prioritários, essenciais para otimizar as operações do maior porto do país, né? Daqui a pouco vou falar quais são aqui. Agora, torna terceira pista da Imigrantes. Essa pista ligando Parelheiros ao litoral sul, ali, Mongaguá, não importa. Uma ferrovia que os chineses querem produzir efeito lá já. De repente, quem sabe interligar. O governo do estado de São Paulo está falando de uma ferrovia ligar a Baixada a trem de passageiro. Também é bom. Mas hoje, qual é a maior necessidade que nós temos aqui? Não seria a questão da carga? Porque o governo... O governo de São Paulo diz que vai investir até 15 bilhões para fazer esse trem de passageiro ligando São Paulo, Baixada ligando ABC, passando por aqui e indo para o interior. É interessante? É. Mas será que nesse momento muita gente vai deixar de usar o carro para usar o trem? Não sei. O que pensam vocês? Não, eu penso assim. Existe uma ferrovia que precisa ser construída em São Paulo para atravessar a carga na cidade de São Paulo durante o dia. Só atravessa de madrugada. Exato. Para não confundir com o pessoal. Exato. Se não fizer essa rota, parece que está em andamento já. Tem que fazer essa travessia de carga durante o dia, que aí pega 24 horas descendo carga também. Porque do porto, 80 caminhão e 20 trem. 80 caminhão, números redondos. Por caminhão, carga. Sim. E a carga que vem por trem, 20% a 25%. 20%. Olha lá. Redondo. Olha lá. Hoje você fechou o ano com 170 milhões de toneladas. Nossa.
Ou seja, 80% para o caminhão Sim. no Rio Redondo e 20% para o ferroviário. Daqui 5 anos, 3 anos, querem fechar com 240 milhões de toneladas. Como é que você vai pôr 80% de 240 para o caminhão e 20% de 240 de trem? Como? Tem que aumentar esses 20 para 30, para 40, para 50 de trem. Exato. Os técnicos do governo do Estado... Eu acho que a grande carga que o trem carrega é o agronegócio. É o agro. O container hoje, segundo alguns especialistas, eu não tenho transportes. O grande problema hoje que eu vejo, por exemplo, do trem para container, é que muitas vezes você libera uma mercadoria e o trem não sobe com o seu container. Ele tem que esperar uma linha de containers, 20, 30, 40. Sim. Demanda um tempo muito grande. Exato. Outra coisa, esse trem vai deixar esses containers em um outro depósito. De qualquer forma, o transportador vai ter que retirar lá e levar na casa dele. Então, esse tem sido, digamos, um dos problemas que o trem não carrega a carga de container. Sim. O agronegócio, eu entendo, e o doutor Barreto falou bem, tem que vir todo por trem. Porque hoje nós temos caminhões, aqueles bitrens descendo serra, sujando a cidade. Milho. Eu venho da Ponta da Praia para o centro, todo dia tem um caminhão da antiga Terra Com, Terra Nova, limpando a perimetral, todo dia. Exato. Entendeu? Eu não sei se isso aí é um ônus ou é um bônus, mas a cidade tem esse Mas ônus. aí você citou, Nível, é bem lembrado, o doutor Barreto colocou bem também, o trem destinado praticamente para o agronegócio, já tiraria muitos caminhões da rodovia, facilitaria, e a gente fez esse propósito. E outra, a gente sabe que o rodoanel totalmente confeccionado e pronto seria uma solução para os próximos 40, 50 anos. Não é mais. Ele já está estrangulado. Quem usa o rodoanel hoje percebe. O norte, que nem acabou ainda. Nem acabou. Então já se tem a preocupação de completá-lo e pensar em alguma coisa para auxiliar o rodoanel. Os prefeitos da região ali de Cotia têm sido bastante questionados, inclusive, pelo não acompanhar as ideias que eles não querem, porque uma ideia do governo do Estado de São Paulo é que essa terceira pista venha pelo rodoanel norte e venha pelo lado do Guarujá, Dom Romero Rangoni. E aí o doutor Arnaldo já matou a charada, doutor Barreto aqui, né? Você pode ter uma alça ligando os dois lados. Claro. Não tem problema nenhum. Claro. Quem vai fazer o túnel, quem vai... Aí a Ecovia eu faço. Então, a gente também tem que tomar cuidado dessa disputa, porque lá atrás, do governo do ex-governador João Dória Júnior, ele veio com o projeto da ponte de 7 km. Na Lamoa. Bem lembrado. O que viabilizou é que você teria uma inclinação gigantesca para caminhão mais viável. Sim. E aí, quando tentou se ajustar ao processo de fazer a ponte, e que a Ecovias já tinha se colocado à disposição de ser a construtora dela, seria uma ponte de 7,5 km, não vingou. Agora temos o túnel, mas só o túnel não resolverá. Agora, antes do nosso intervalo, o Wellington fez a pergunta, o Wellington não esqueci não, ele está mandando um abraço aqui, diz que tem uma turma lá de mais de 28 pessoas junto com ele acompanhando. Abraço para a turma aí, eu não conheço o Porto Itajaí, conheço até Itajaí, mas não conheço o Porto. Uma hora eu vou fazer um programa ao vivo daí. Ele diz o seguinte: como fazer a construção de um túnel imerso, onde vários técnicos têm se manifestado, que, vamos lembrar, será um Playmobil gigante. Primeiro que Santos não tem espaço para o canteiro. Provavelmente o canteiro vai ser embora. Primeira providência é achar esse canteiro. Achar esse canteiro. Pronto, já começou bem. Entrevistar gente inteligente. Que vem boiando a carga. O que vai dizer porque ele vai ser produzido fora, vem boiando, vem para a água, aí ele vai ser feito, vão ser feitos os testes, depois afundamento, né? Só que esse afundamento no canal. Doutor Barreto, dá para pôr um sinal ali, a CT de Santos pode pôr um sinal e fechar o canal para ninguém entrar e sair? Dá, a Marinha tem que fechar o canal quantas horas a engenharia pedir. Isso cabe à Marinha. A Marinha fecha, autoriza a autoridade portuária a fechar, fecha e mergulha depois. Agora, e se o construtor falar, eu não vou ficar algumas horas, vou precisar de alguns dias? Difícil. Aí é difícil. São 30 navios por dia, 500 sai. É um projeto para o cara trabalhar 2, 3 horas, agora deixa entrar navio. Mais 2, 3 horas, deixa entrar navio. E tem outras não coisas pode parar o porto. que nós nem abordamos aqui ainda, que também é a acessibilidade marítima. Tem 22 rochas embaixo que tem que ser detonadas e retiradas. Então, peraí. Olha, Virginia, esse tipo de convidado aqui, você pode ter aqui todo dia. Presta atenção. Ele não viu meu celular, doutor Barreto. Não viu, Dito? Não viu. Acho que o Nível fez elogios aqui, o Nível tem muita expertise. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Palmini, atualizou o cronograma de 2 projetos importantíssimos para o Complexo Portuário de Santos. Após a assinatura de um acordo entre a Autoridade Portuária e a Associação Comercial de São Paulo, a derrocagem das pedras do Canal do Porto devem ser iniciadas agora em junho.
Tá? Essa é a primeira fase das obras de dragagem de aprofundamento, que vai aumentar o calado, né? Na verdade, a profundidade, que quem tem calado... Eles querem chegar a 17. Aqui está inicialmente a 16,5 para 17. A meta da autoridade portuária é concluir isso até 2026. Isso mesmo. A gente tem 25, 16 é ali na frente. Segundo o estudo recebido pela autoridade portuária, a infraestrutura aquaviária do porto, que inclui canal de navegação, áreas de acesso, berço de atracação, tem até 31 pontos com rochas que impedem o afundamento, o aprofundamento. O volume das rochas é estimado em 10 mil metros cúbicos, nível e Dr. Barreto. Né? Que não é pouco. Segundo o Pomini, após a conclusão do aprofundamento de 16,5 metros, a autoridade portuária de Santos pretende realizar obras para atingir 17 metros de profundidade, como colocou o Dr. Barreto, acertadíssimo, por meio de concessão do canal, que é a privatização do canal, que muita gente entendeu. Isso. Como é que vai privatizar o canal? É isso aqui, gente. É isso aqui. Alguém vai ficar responsável por dragar todo o canal do porto, 18 quilômetros do Esse canal. é o meu trabalho. É o trabalho. Não se importa com o resto. Se não tirar essas rochas, você não consegue atingir 17 metros e não consegue obrigar o dono do cais, hoje o cara que está arrendatado do cais, a fazer a obra do cais. É isso aí. Para aprofundar para 17, porque nem todo cais tem 17 metros. Não. Tem cais que tem 13, Exato. 14. Ele varia ali, dependendo da área. Se quer 17, você faz a obra. Exato. E aquela lama que tem ali também, ser analisada. Mas só para finalizar aqui essa parte, achei muito interessante, né? O Pomini também afirmou que o edital para a implantação do sistema de gerenciamento de informações de tráfego das embarcações, que é o... VTMS. Isso, VTMS, na sigla em inglês, deve ser publicado até o final de maio. Isso, portanto, agora, gente. Maio. Morram de inveja dos outros portos. Brincadeira, gente. Não saiam daí, não. Isso é importante para todos os portos. Claro que tem portos, por exemplo, o Pecém tem uma característica. Os portos... Por exemplo, o porto... um dos portos de Santa Catarina, Itapoá, está sendo feita uma dragagem também. Esse é Porto Novo. Porto Novo. E sabe que eles já resolveram? Toda a areia, aquela lama, está sendo estudada, ela vai ser para preencher áreas de praia e de mar da região ali. Então, quer dizer, você tira de um lugar, aproveita, mas tem que levar para outro mar. Não, a despesa cai. Então, apareceram 4 empresas para fazer isso, que entenderam que a realidade econômica é maior. Então, vamos lá também, né? E aí, esse sistema aí eletrônico de auxílio navegação, que permite monitoramento ativo em tempo real e o tráfego aquaviário. Justo com a praticagem. Para praticar, exato. O presidente esteve aqui com a gente. Ele falou, tudo que vier para auxiliar e facilitar vai ser muito bem colocado, né? E o objetivo é garantir segurança, eficiência, navegação e as operações portuárias, preservando vidas humanas no mar, proteger o meio ambiente em áreas de alta movimentação de embarcações e riscos de acidentes de grandes proporções. Está aqui, matéria que foi dada aí ontem pelo Anderson Pomini, elogiado pelo Dr. Barreto, e não foi por acaso, está aqui, Eu não estou dando mentira nenhuma aqui, eu vou até dizer aqui a matéria do Paulo José. Aqui, dito ontem, virginaram a tela do Dr. Barreto do nível aqui, por favor, só para dizer que eu não estou inventando, porque tem jornalista que inventa a notícia, eu não gosto não. Está perfeito. Virginaram só essa tela aqui, por gentileza, para que o pessoal possa observar aqui, matéria do Paulo José, né? Matéria muito bem feita aqui, economia, citando aqui, pronto. E o Dr. Barreto matou a charada e o nível também. Não adianta fazer o turno se não fizer o resto. E vamos ter vários leilões, já estamos tendo, né? E é importante a gente entrar e sair do porto de uma maneira mais prática. A gente vai um rapidíssimo intervalo. Voltamos com o nosso painel do porto desta quarta-feira, com muitas informações também, como a Santos Brasil tem líquido lucro de 198,5 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 34,3% ante o mesmo período do ano passado, portanto, 2024. Entre janeiro e o final de março, o indicador financeiro da empresa, que é a valorização para acionistas, para quem tem recursos ali da empresa, somou 496 milhões de reais, um aumento de 54,4%, ano a ano, tá? De acordo com a relação de resultados da Santos Brasil. Olha que interessante isso. Como você veja que essas empresas têm feito uma administração profissional. Então, quando você tem isso em todos os cenários da política brasileira, falta muitas vezes isso, a produção de efeitos profissionais também, né? Eu destaque aqui do nosso painel do Porto, redução temporária de tarifas entre Estados Unidos e China impulsionará a movimentação do comércio mundial. E há quem diga que o Brasil será muito bom, se soubermos caminhar com isso e negociar com os chineses, pois eles mostraram interesse. Para que você tenha ideia, o Dr. Barreto e o Nível falaram da soja, né? Os chineses falaram, tá bom, os americanos envelheceram com a gente, vamos usar o Brasil como um grande parceiro.
Ele já, inclusive, ontem entregaram para o governo federal, para o ministro, para o presidente, para a comitiva que lá está, né? Nós temos, inclusive, o nosso deputado Paulo Alexandre Barbosa, que esteve aí em vários atos também conversando, para que os chineses entendam que o Brasil é um grande parceiro comercial em várias áreas. Basta ver que uma empresa, a GEC, ou GCA, chinesa montadora, uma das maiores da China, avisou o governo do Brasil o seguinte: nós vamos montar carros no Brasil, vamos fabricar carros no Brasil. Aí disse que o presidente estava informado, a assessoria falhou do presidente Lula, já temos planta definida em Goiás. E eles disseram o seguinte: vocês vão realizar a COP30 agora, lá no Brasil, a gente fornece veículos elétricos graciosamente para vocês, na escala que vocês quiserem, né? Então veja que os chineses estão sabendo mais da gente que a gente mesmo. E eles já anunciaram que... E outra, olha que interessante, o pessoal de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, falou: sejam bem-vindos, que eles disseram, nós vamos de antemão contratar pelo menos 3 mil funcionários na região. 3 mil funcionários. Você veja que nós precisamos abrir os olhos, literalmente. Nós já temos uma grande chinesa aqui dentro do Porto, a COFCO, né? Sim. Que arrendou uma área... Que virou uma parceira, inclusive, no município. Isso. Tem investido, né? No município. Fez aí, ajudou a fazer a obra do Valongo, lá, tá investindo. Então, bons parceiros, não importa a origem, importa assim a celeridade e a honestidade e a correção na feitura do contrato. O rápido, vamos tomar aquele café. Um abraço também ao Alexandre, um abraço ao meu amigo Carnão, lá de Campinas. Alô, Carnão, Santista, disse o que eu achei do Santos. Vou deixar isso para outro dia, né? Na verdade, eu não achei nada. Daqui a um mês a gente conversa. Não achei nada, né? E ele disse que ficou decepcionado com o presidente Marcelo Teixeira, que ficou irritado com o repórter. Às vezes o clima, pega o presidente no sangue quente ali, o resultado não foi bom, o Santos segue sem vencer. Santos se virasse a classificação, o Santos era segundo, era vice-líder. Como a classificação não se inverte, a gente é o penúltimo. Eu acho que ele vai se redimir domingo, às 16 horas, vai ganhar 3-0 do Corinthians no campo do Corinthians. Eu gosto de gente otimista. Admiro gente otimista. Eu, inclusive, já vou solicitar aqui a presença do Dr. Barreto conosco para jogar na Mega Sena, porque esse otimismo a gente está precisando. Se nós conseguirmos ganhar de meio, não precisa meio a 0 e somar 3 pontos, vamos fazer festa. Nível ou contra. Nunca passamos por essa tristeza. Sabe aquela história, o Depay, que gosta de fazer graça? Ele não vai que de repente ele resolve recuar a bola de colocar dizem que ele não joga, dizem que ele não ele joga. Está machucado. Ele vai ficar na tribuna com o Neymar, tomando um negocinho lá. Não, vamos torcer. Ele já foi, né? O Neymar já foi jogador. O Neymar, infelizmente. Olha, eu de fonte segura que ele anda treinando em 2 períodos. Também fiquei sabendo. Chegaram para ele e falaram assim... Mancando, como ele entrou no Allianz Parque, mancando? Tem que chegar... Chegaram para ele e falaram assim, olha, ou você põe na cabeça que você tem 33 anos e tem que levar uma vida de não joga bola profissional, jogar como profissional, ou não precisa mais do futebol, se aposenta. Só que eu não sou um defensor ferrenho, mas ele fez um bem muito grande para o Santos. Está vindo de patrocínio. Só a Van botou um dinheiro absurdo. Então, mas isso aí... Só precisamos ter uma administração... a gente precisa ter um elenco retilíneo, né? Um elenco equilibrado. Não adianta, porque daqui a pouco o Neymar vai embora, o nosso elenco ficou com o elenco. O nosso elenco não é tão ruim. Nós precisamos ter um capitão que é um mais elenco limitado, hein? Nós temos várias laterais. Nós temos o lateral esquerdo, o Escobar é bom. O direito, nós temos alguma dificuldade. A zaga está se perdendo um pouco. Um jogador como o Rincon, para mim, que jogou 20 anos. Temos um meio de campo hoje muito desarticulado. É fundamental. É questão deles jogarem juntos. Agora, eu te faço a pergunta. O Ancelotti, confirmado pela CBF como treinador da seleção brasileira. O Ancelotti já andou, segundo informações, conversando com o Kaká, com os jogadores que ele conhece. Casemiro. Inclusive, o Casemiro, com certeza, voltará à seleção brasileira. Ele vai perguntar e vai dizer, e o Ancelotti é aquele italianão teimosão. E ele vai dizer assim, você vai jogar aqui que já bem. Exatamente. E aí eu te pergunto, qual treinador do Brasil que vai torcer para o sucesso do Ancelotti? Eu vou dizer porque eu vi ele dar entrevista antes do Ancelotti, foi o Filipão. O Filipão falou, eu fui técnico da seleção de Portugal, eu trabalhei na Europa, trabalhei no Chelsea, está na hora de abrir para um estrangeiro ver se nós não estamos bem, vamos saber. Não é o primeiro, né? Nós já tivemos outros técnicos. Filipe Nunes foi um fiquei mais novo, assim, 60. Não na seleção. Não na seleção. Na seleção será o primeiro. Eu vi uma reportagem na tribuna que nós já tínhamos 3 técnicos. Não, mas na seleção não. Efetivamente na seleção comandando em Copa do Mundo, não.
E aí, e aí o que acontece? Isso que o Felipão falou é interessante. Ele até chegou dizendo anteriormente, porque não abrir para o Abel? Porque o Abel não quer. O Abel está focado no outro projeto. Vai ter treinador esse cara. Senhor treinador. E aí, sabe-se, inclusive, parece que o Ancelotti já vai ligar, ou se já ligou para o Abel, porque ele quer ouvir gente de fora, não o brasileiro somente. Vai ouvir os jogadores que ele entende, sabe? O Dr. Barreto envolveu o Casemiro, é um cara que ele entende como sério. O Kaká, talvez o Kaká faça parte da comissão técnica, entendeu? Então ele vai se cercar de pessoas do bem. E o Kaká é uma pessoa do bem. Eu tive várias oportunidades de entrevistar o Kaká como jornalista. Ele parece uma pessoa do bem. E aí é aquela história. Eu tenho essa visão. O Ancelotti vai fazer um grande trabalho ou vai ser um grande fiasco? Não por culpa dele, por culpa do que foi feito pela seleção. Mas o atual presidente Edinaldo da seleção talvez tenha marcado um golaço para marcar o nome dele na história do futebol brasileiro. Porque se o Ancelotti der certo, depende de ser campeão ou não. Tá errado, ele tem todo o time na cabeça. É só não atrapalhar, né? Só não atrapalhar e deixar ele trabalhar. Rápido intervalo, vou tomar aquele café, a gente volta para a parte final do programa. Participações aqui. Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom dia, Samuel. Andrei Genjúlio, bom dia, rapaziada. Repita o nome. Andrei Genjúlio. Conhece, Lívia? Conheço, meu filho. É mesmo? Trabalha na minha empresa, no setor financeiro. Toma conta do meu dinheiro. Eita, isso aqui é bom. Olha, por isso que seu pai tem juízo. Você segura a onda dele, não deixa ele gastar muito. Isso aí. Vamos para o intervalo. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet.
Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Runner Marketing de hoje. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing Runner. Ronaldo Runner, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atende hoje? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Runner com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Eu já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já voltamos aqui às 9h49, vinheta no ar. Aí você aproveitou, enquanto isso a gente bate bons papos aqui, com bons assuntos no intervalo. Falamos bastante de futebol, mas estamos falando, olha, um tema também que a gente vai colocar aqui na nossa discussão dos programas aqui, e o doutor Barreto colocava, a gente conversar no intervalo também, em relação à acessibilidade, quando a gente fala acessibilidade, não somente da cidade, mas acessibilidade portuária, acessibilidade para a gente possa ter solubilidade também no que a gente tem em termos de porto e criação aí de possibilidades cada vez mais rápido. Como eu estou vendo o Anderson Pomini com muito boa intenção e trabalhando, uma surpresa agradabilíssima por ser um advogado, não especialista em porto, e foi definido, escolhido, vale lembrar, e vamos dar crédito a quem merece, pelo então ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos. Achei lamentável, né, a saída do ministro Márcio França, porém, também tem que fazer uma justa lembrança aqui do ministro Costa Filho. Sim. A cada 10 palavras em Porto no Brasil, ele fala Santos. O Márcio é de Santos, mas o ministro não é de Santos, já veio aqui umas 10 vezes. E sempre fala, ele esteve na Dinamarca, falou de Santos. Esteve em Portugal, falou de Santos. Sim. Está na China, falou do Porto de Santos, falou do túnel. Quer dizer, é um ministro jovem, um ministro que, inclusive, foi convidado agora, mais um erro que o governo ia cometer, tirar o Márcio. O presidente Lula chamou o ministro Lula Costa Filho para que ele saísse do ministério e fosse para voltasse a ser um dos líderes do governo na Câmara. Ele falou, presidente, estou fazendo um trabalho aqui no Ministério do Esporte, estou encantado com essa área. Que bom. E ficou. Que bom. Então o governo ia errar de novo. Eu voltava com o Márcio, né? Não, mas o Márcio não voltaria. O Márcio continuaria lá. Então, se fosse para voltar o Márcio, tudo bem. Mas mesmo assim, quando um está trabalhando, você começa tudo de novo. Tudo de novo. Não, e até ele pegar todos os projetos, e acaba o governo. E a cidade ganhou esse. Não, e tem um ponto de vista. O Márcio discordava em alguns pontos que o Silvio concorda com. Veja bem, o doutor Barreto matou a chave quando começou o programa aqui. E você acabou calçando. Governo federal, governo estadual, a gente fala, presidente Lula, Tarcísio Gomes de Freitas, Anderson Pomini e o ministro. Os 4 se entendem.
Isso. Veja que eles estão... E vão acrescentar aí o deputado Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, Paulo, prefeito porque político. assumiu a comissão de portos e aeroportos do país, tem feito um trabalho em cima disso, para que isso aconteça. Como disse o Tom Barreto, e você mesmo concorda também. Se não fizermos isso, você não sai agora, isso aqui não sairá jamais. Nunca teve essa união. Das federações todas. O túnel, a acessibilidade do Tom Barreto foi perfeita. Veja, se você fizer o túnel, não criar proposta de acessibilidade, meu amigo, Santos vai virar o caos. Exato. Santos vai virar o caos. Sim. Hoje nós temos uma cidade verticalizando. Verdade. Muita gente está vindo trabalhar em Santos até por conta das oportunidades desses terminais novos, com tecnologia. Se você não fizer... Eu já cheguei a pegar o trânsito São Paulo e Santos, imigrantes, sábado congestionado. Caminhão. Não é só caminhão hoje tem o próprio veículo. E caminhão só desce hoje agendado. Sem agendamento não desce, é proibido. Proibido, bem lembrado. Então, detalhe, eu não sei se alguns lembram, mas eu vi uma vez uma entrevista do Paulo Maluf, que disse que ele iria criar uma pista que era imigrantes para os caminhões. Exato. O foco dos imigrantes não era veículo. Exato. Se transformou em veículo, até por conta da inclinação na descida e tudo. Então, assim, nós precisamos de gente visionária que construa uma nova imigrantes para caminhões. E deixe essa imigrantes antiga, ou essa pista da imigrantes, para veículos, que já está... Seria o correto, né? E já está bem... acidente. Exatamente. Você sobe e você pega o congestionamento. Descida, você não pega. Para a acessibilidade, você tocou nessa questão de inclinação, o Tom Barreto é engenheiro. Isso foi proposital, mas se quiser você construir uma estrada com a inclinação correta, aí muita gente fala, pô, mas imigrantes não dá porque o caminhão desce carregado, seria difícil dele, por mais que você tenha ABS, tudo isso, mas dá para produzir uma rodovia com a inclinação correta. Mas tem que produzir, vai fazer outra que não pode descer caminhão. Exatamente, é com a inclinação para... Essa é 7%. E a inclinação correta para caminhão seria 4%. Segundo estudos... exatamente. Mas a Anchieta não tem isso, mas a Anchieta tem várias áreas de escape. Exato. E olha, o caminhão ele consegue parar, cada curva tem uma área de escape, com brita, com tudo. Você citou, Nível, indo para São Paulo, você pegou a Anchieta fechada, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente, muitas obras que acontecem na Anchieta não são apenas para corrigir depreciação ali no piso, são obras de reforço da estrutura. Porque é uma obra, doutor Barreto sabe aqui, foi construída na década de 40, 45, 1945, pensando no trânsito daquela ocasião, daquela época. Os caminhões eram trucos pequenininhos, ônibus eram menores, carros. Hoje você tem o bitrem. Então, se essa rodovia não sofrer intervenções estruturais, de reforço... Se você tiver um terminal ali na entrada de Santos, na parte insular, lá na parte de São Vicente, sim, você não consegue levar uma balsa com container porque as pontes da Anchieta são baixas, o container não passa. Exato. Você tem que levantar as pontes para numa balsa transportar. Deveria ser, caminhão não tem condição. Isso, então deveria ser pensado também essa modernização dessas pontes. Claro, tem que ser tudo isso. O Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande, quando esteve conosco como deputado, ele dizia que precisamos trabalhar a hidrovia dessa região. E ele dizia isso também. É dragagem e elevação de pontes. Para que a gente possa fazer. E aí a gente teve a aprovação no governo passado, muito bem aprovada, a BR do Mar, e que não sai do papel. E ele quer o porto offshore, né? Isso. Agora, que é o porto mar afora, mar aberto. Isso. Inclusive é uma parceria da Prefeitura de Praia Grande. Na verdade, o projeto seria campeado pelo Grupo Peralta. É um terminal de passageiros de primeiro mundo, sem desmatamento algum praticamente, porque você teria a ligação desse porto, o elevado do Dr. Barreto, com o... Não passa nada por Santos. Não. Tudo por baixo, em túneis, com hotel, com estrutura toda. E ele querendo, inclusive, destinar, se possível for também, uma área da Praia Grande para poligonal do porto. Isso. E aí o que se pensa? Fazer uma ligação na Palha Manuel do Norte. E aquela Parelheiro que você falou no início. Sim. Que você desceria lá Parelheiros, para Mongaguá, Itaém, uma rodovia pequena, de extensão. É fácil. E mais, né? Veja, hoje se você pega o carro, você deve ter feito isso recentemente, Unido. Se você vai daqui para o sul do país, para Paraná, Santa Catarina, você vê o número de empresas de logística, o número de caminhões que saem de São Paulo, que saem de São Paulo e vão para lá. E também que vêm para cá. Né? Sim, com certeza. Hoje a gente vê os... É muito forte. Agora, Nível, você falou uma coisa seríssima. Não estamos aqui querendo criar. Isso aqui
mensageiro do apocalipse, não longe disso, que o prefeito Rogério Santos Assédio. Vamos trazer aqui o Bruno Orlando, Virgínia, com essa gentileza. Bom cara. Para que ele venha aqui, né? Trazê-lo aqui, para que a gente escuta isso. A cidade vai ter que se preparar muito e cobrar de 2 governos, do estadual e do federal, para ajudar. Eu vou dar um exemplo. O doutor Barreto, como engenheiro que o é, e assumiu durante muitos anos, 48 anos de Porto, conhece como ninguém, foi feita a intervenção da entrada de Santos, aquela bela obra ali, né? Só que quando chove muito, continua o problema de alagamento. Por quê? Porque foi feita a parte de Santos. A parte federal não foi feita. Isso aí. Então há uma necessidade. Porque não tinha essa unidade que tem hoje. Exato. Não tinha. Essa união que tem Então, hoje. isso. E aí pensaram que, além dessa obra de macro-drenagem, inclusive estações elevatórias, que uma foi feita, mais 9, segundo o secretário Leocádio, vão ter que ser produzidas aqui. Eu fico muito feliz quando eu vejo secretários que queiram falar e falam com verdade e com o pé no chão, que é o caso do Leocádio, caso do ex-secretário Wagner Ramos, né? Sim. Que participam e dão a cara para bater, não ficam passando sabonete no rosto para aparecer só onde tem luz, né? A gente tem que falar para todos os portos do Brasil. Tem programa que só fala para a cidade, a gente fala para todos os portos. Eu fico muito feliz com a responsabilidade, mas ele dizia, Santos tem feito a sua parte. O governo estadual tem cumprido a sua parte também, tem colaborado, mas o governo federal deixou a desejar. Então vamos cobrar do governo federal. Agora, Olívio, vamos lá, vamos imaginar tudo acontecendo. Obra do Túlio Santos Guarujá. Obra do novo terminal de passageiros com cais de Outeirinhos para o Valão. Novo STS-10 com a sua magnitude plena. Por isso que a gente entra e sai nessa... Não tem acesso. Helicóptero. O Zeppelin. Vai ter helicóptero para carregar montanha, meu amigo? Olha, não sei, ainda não desenvolveram. Mas vai custar caro, né? Dá para prover projetos urgentes, porque o que mata a gente aqui é entender, que nem o governo vai falar, que é um projeto, uma terceira pista, levar 9, 10 anos para sair do papel. Para sair do papel. Aí é o caos. É o caos, não existe um projeto hoje. Nós teríamos que estar com isso funcionando, andando. Quando você chegar, o túnel imerso está pronto, a logística de saída das cargas também. Só falou, o STS-10, o Dr. Barreto citou, vai movimentar infinitos contêineres. Como é que nós vamos chegar e sair? Tudo tem um preço. Uma chegada de 2 pistas pela chegada. Nível, você atende os seus clientes, são vários, são muitos ao longo da sua carreira. Quantos anos de carreira, Nível? Um pouquinho mais de 30. Um pouco mais de 30. Então, você conhece... Como despachante de a gente pegar e falar dos armadores, os grandes armadores são internacionais. São 5, 6. Hoje tem 4 mega terminal de contêiner, um para sair e 3 existentes. Vamos lá. Tudo tem um preço. Então, se os chineses se colocarem à disposição, os holandeses, tem em Portugal, tem empresa portuguesa parceira de chineses lá, tem um preço, tudo tem um preço. Mas o que acontece? A gente ganha, porque a gente não tem recurso para fazer a obra. Vai ganhar porque vai ter um recurso. A gente ganha porque eles produzem com muita rapidez. Só para você ter ideia, o Ayrton, você citou aí que um dos seus companheiros, o Marcos, perguntava a respeito de um túnel. Não é túnel. Os chineses produziram uma ponte de mais de 40 quilômetros do mar. E essa obra saiu, sabe em quanto tempo? 3 anos. Isso aqui é para sair em 6 meses. Eles produzem pontes e viadutos com uma facilidade. Eles têm tecnologia. Hoje, a maior tecnologia de construção civil do mundo é a chinesa. Temos outras muito boas. Nossa mas a gente precisa entender. Você citou aí que o túnel de Itajaí também passará por essa questão de consórcio, mas ele é submerso. Sai fácil, e você diz que, segundo o governador Jorginho Melo, ele não quer antecipar etapas, né? Mas ele diz que o túnel deve ter previsão de construção no máximo em 3 a 4 anos, o que seria fantástico, um túnel construído em 3 a 4 anos aí, ligando Itajaí e Santa Catarina. O nosso aqui, a previsão é de 9, 10 anos também. Então, se a gente ficar demorando tudo isso, a gente vai ter problemas, e aí, acessibilidade, lembrado do Dr. Barreto, que o próprio livro falou, é para deixar em contexto. E preste atenção, o Brasil fechou abril, mês passado, com um recorde de 30,4 bilhões de dólares em exportações. A balança comercial do mês de abril bateu recordes de exportações e importação para os meses de abril de toda a história. 31% passa por Santos. As exportações somaram 30,41 bilhões, agora contra 30,83 bilhões de abril do ano passado. Olha como aumentou. Preste atenção, foram 22,26 bilhões de aumento, que representa em percentual 1,6%, sobre 21,9%
bilhões de abril do ano passado. No ano passado, as exportações totalizaram 107,3 bilhões de dólares. E as importações, 89,6 bilhões de dólares, esse saldo. Então, a gente só aumentou as exportações e a gente também aumentou o número de importações. Então, isso, como diz muito bem sempre que vem aqui, o nível, isso entra e sai. O doutor Barreto lembrou, você tem ali um agendamento para caminhão descer, mas até quando a gente consegue atender? Algo que tem deixado para a gente encerrar muito caro é o tempo de espera de uma embarcação na área, que o navio fica na área de fundeio, que também aí que custa, e aí, por exemplo, né, Nível, o teu cliente, ele quer que a carga venha, aquilo seja embarcado rapidamente, porque senão, quanto mais espera, mais encarece. Se você deixar uma carga parada dentro de um terminal e porventura, essa carga não seja carregada, o pessoal te cobra uma taxa chamada detention, que é a mudança de quadra e tudo. Então, na importação, você tem, além das taxas normais de alfandegamento, né, as taxas do terminal, você também tem a demurge, que é o aluguel do container. Isso. Não existe aquele THC2? Não existe. O armazenamento, você paga para o terminal. A demurge, você paga para o armador, que é o aluguel do container, o equipamento é dele. Sim. Hoje, você tem quase que todos os terminais na mão de armadores. A Santos Brasil foi comprada pela CMA-CGM. Sim. Você tem a Maersk investindo na BTP. Então, DP World, né? DP World, desculpa, na DP World. Então, assim, hoje os armadores, eles estão avançando ainda na parte de armazenamento. E ontem surgiu uma informação nova, né? Com a redução temporária por 90 dias das tarifas, que foi apregoada e fechada entre China e Estados Unidos, vai pressionar a movimentação de comércio e principalmente o valor do frete. E ganha para o Brasil isso. Veja, o frete internacional hoje, ele é comandado por meia dúzia de armadores. Olha lá. Então, eles sentam e discutem e colocam um frete mínimo. O armador não perde nunca. Exato. Na época do Covid, o que os armadores fizeram? Eles encostaram os grandes navios e começaram a trazer carga com navios menores, um custo bem menor. Quebraram, né? Só que o preço do frete disparou. A gente pagava da China para cá 20 mil dólares, 15 mil dólares no frete, que hoje está em 2 mil dólares. 10 vezes, né? Você entendeu? Então, assim, o armador, ele sempre ganha. De uma forma ou de outra, ele sempre ganha. Exato. Por isso que nós temos hoje, mundialmente, na mão de 5, 6 mega carriers, como nós chamamos. Exato. E aí, Onílio, quando a gente fala isso, e para atualizar até aquele que ouve o programa, o Brasil tem que ficar antenado, literalmente, com esse movimento do comércio mundial. Sim. Porque a gente imaginar em termos de comércio mundial na íntegra, ocupamos o quê? 2% desse comércio mundial? Deveríamos ocupar pelo menos, no mínimo, 10%. 10%. O Brasil é o celeiro do mundo. Não é à toa que chineses, indianos estão vindo para cá buscando comprar empresas de açúcar, empresas como chama? Soja, açúcar, minério, né? O minério está na mão da Vale, então você não tem muita entrada. Sim. Mas você tem a proteína animal, a JBS, agora me fugiu. Então, veja, nós conseguimos, eu não estou citando café, eu não estou citando outros, hoje o Brasil é o grande exportador desses produtos. Exato. Tá? E a gente vem desenvolvendo, inclusive, suco de laranja. Sim. Essa briga Estados Unidos e China, nós estamos começando a mandar suco de laranja para a China, coisa que não se fazia. Era mais para os Estados Unidos. Então, assim, hoje nós temos que estar antenado no comércio internacional. É isso aí. E os nossos empresas, as nossas multinacionais, estão antenadas. Até porque muitas empresas hoje são internacionais. Elas têm uma participação de empresas no exterior. Sim. Com 20%, com 30%, e então eles têm preferência na compra de produtos. Na época do Covid, a gente acompanhou isso. O Brasil estourou de mandar mercadoria para o exterior, mercadoria de agronegócio, justamente por conta do alimento. O alimento movimenta o mundo. Sim. Tá? Esse foi um problema muito, muito grave que o mundo sentiu. Então, hoje, os olhos são voltados para o Brasil. O Dr. Barreto citou agora o crescimento das exportações. Exato. Imagina essas exportações. Olha, a gente está falando do Porto de Santos, mas só para acrescentar aqui, porque o pessoal de Itajaí está aqui ávido, né? O pessoal do Rio de Janeiro está mais tranquilo, né? E só para passar para você.
deixa eu passar aqui, ó, a movimentação de cargas dos portos de Santa Catarina, ela cresceu acima da média nacional. Nos primeiros 3 meses de 2005, foram 16 milhões de toneladas, 5,56%, a mais do que no mesmo período de 24. No Brasil, foram 55 milhões de toneladas, com a queda de 1,92% no mesmo período. Os dados foram apurados pela Agência de Portos da Secretaria de Portos e Aeroportos Ferroviários, SPAF, junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, que divulgaram as informações essa semana. Esses números significam que passaram pelos portos catarinenses quase 30% da carga aumentada no Brasil. Então, eu não tenho certeza, mas acho que o Porto de Itajaí, se alguém tiver ouvido lá, ele está sendo dirigido por alguém indicado por Santa. Exato, pelo Pomini. Exato. Eles ficaram até dezembro. Então, isso. E aí, em dezembro, já tem uma definição de um advogado também local, definido pelo governo do estado de Santa Catarina, junto com o ministro Ciro Costa Filho e com o Pomini. O Pomini, na verdade, foi solicitado pelo governo, pelo ministro, para que ele pudesse auxiliar a autoridade portuária. Faz um gerenciamento lá. E nesse gerenciamento tem um advogado, me foge agora o nome, me parece que é Bonini, doutor Bonini, que faz essa superintendência atual, mas no final do ano ele passa o bastão para um novo agente local, a experiência já foi definida. Eu levanto depois os nomes e trago na próxima edição aqui do programa. Mas veja, Santa Catarina já está com 30% dessa movimentação dos portos brasileiros, o que é muito interessante, você vê ali portos novíssimos e aparecendo. Bom, para fechar o programa, Nível, sempre uma honra, um prazer aqui trabalhar o programa Painel do Porto, trazendo você com a sua expertise, o seu conhecimento. Tem viagem prevista ou por enquanto está sossegado? Tem. 28 e 29 estarei em Itajaí. Olha aí. Tá vendo? Alô, povo de Itajaí, recebam com carne de bombeiro. Mais um santista aí. Eu trabalho bastante com o pessoal de Itajaí, com várias empresas, represento... O governo já vai logo procurar uma sala em Itajaí, viu? Olha, na frente do Itajaí tem um terminal. Tem um terminal. Estarei lá dia 28 e 29, fazendo visita, retorno dia 30, na sexta-feira. Vou visitar vários parceiros. E é uma viagemzinha curta, né? Não é muito. Passo em Curitiba, visito alguns e desço para Itajaí. Isso aí. Mas o prazer é meu estar aqui, sempre que for possível estarei aqui. Leve o nosso abraço ao pessoal de Itajaí. Vamos começar a estudar a ideia de colocar, por exemplo, o doutor Barreto aqui, o Nível aqui, e alguém ao vivo nesses locais. A gente tem condição de colocar até 10 pessoas de fora que estão no estúdio para a gente fazer o programa. Eu acredito que todos precisam da mesma coisa, acessibilidade. É isso aí. Todos. Acessibilidade é o que a gente vai começar a cobrar aqui no bom sentido. E participação. Diga, Virgínia. Eu perdi as minhas todas aqui, quando subiu a imagem da câmera. Roberto Haddad, doutor Barreto, sabe tudo. É Roberto Haddad? Isso. Parabéns. Resumiu bem o que eu já tinha comentado aqui, você falou bem. Sabe tudo e mais um pouco, né? E uma figura doce, a gente percebe que conhece muito sem arrogância. Olha aí, ó, vocês aí da autoridade portuária precisam de alguém para dar umas dicas aí, pode chamar o doutor Barreto, que ele vai com uma tranquilidade pela vida de 48 anos nesse porto maravilhoso. Você falou bem. Eu saí do porto, mas o porto não saiu de mim. Não, o porto não saiu. Paixão de família aqui. Não saiu. E reforçando o que eu falei no início. Uma biblioteca, poderia escrever um livro que seria bem interessante. Lembra da antiga Barça, o Nível? A gente ia lá estudar lá. É uma Barça no Porto, tá aí, né? Nível, um abraço. Obrigado, Edu, Virgínia, doutor Barreto. Prazer participar do programa com o senhor, com todos aqui. Eu sou, como o senhor é um visionário, adoro o Porto, adoro não só o Porto, adoro o comércio exterior em si. Eu digo que tudo se linka, todos nós somos elos. A Receita Federal tem que trabalhar rápido, os despachantes, os terminais, e a própria autoridade portuária. Eu acho que tem que conversar, tem que discutir, e se os problemas são muitos, nós temos que resolvê-los. Muito obrigado. E sempre lembrar também, viu, doutor? Arnaldo Barreto, engenheiro civil, passou por 48 anos da sua vida. Claro que ele deve ter o quê? Uns 53 de idade, né? Jovem, eu gostaria de ter essa idade. 7,6. Olha aí, ó, 7,6, graças a Deus. Aí vai ter 7,6, 8,6, 9,6. Eu vou falar que nem o Nino fala, 7,6, mas a carcaça é de 60. Aí, ó, turbinado ainda, né? É automatizado, né? O amigo meu fala sempre isso. Foi diretor de engenharia,
diretor de infraestrutura da antiga Prodesp, conhece muito de Porto, com certeza vai voltar conosco aqui para ilustrar cada vez mais o programa. Importante essa participação, a gente sempre tem aqui. Foi uma honra conhecê-lo, não conhecer pessoalmente, já havia muito falar a seu respeito, mas que possa voltar. Agradecer ao Aldo, né, ao a dedicação dele. Aldo Neto, grande Aldo Neto, mas que possa voltar aqui para trazer as informações e falar com propriedade disso que a gente fala do Porto. E eu sempre lembro aqui, né, o Nível também virou uma pessoa que a gente tem 2 livrinhos aqui. Tem um livrinho verde, amarelo e branco, que a gente coloca que as pessoas a gente gosta. Tem outro livrinho ali que a gente conhece, pessoas que a gente não gosta, porque não tem muito a somar, né? E eu sempre lembro, a avó da Virgínia, dona Esmeralda Perapenha, foi a primeira despachante mulher aduaneira do Brasil, carta, inclusive, dada de recomendação pelo Getúlio Vargas, e o Nível, quando esteve à frente durante muito tempo, quase 10 anos, né, Nível? Fiquei 8 anos como presidente do Sindicato dos Despachantes em Santos, 4 anos como primeiro secretário e 4 anos como diretor social. E 4 anos à frente da Federação Nacional dos Despachantes. Olha aí. Sentou algumas vezes com o atual governador Tarcísio Gomes de Freitas, que era do governo federal. Olha aí, não é fraco. É uma figura, outra figura, no bom sentido, extremamente categorizada, habilitada para assumir funções aí pela sua capacidade de construção, né? E também lembrou, né, que a gente não conhecia o livro, quando logo conheceu, essa homenagem à avó da Virgínia, inclusive foi a fundadora da Eudimarco, né? Para quem não sabe, ela fundou a Eudimarco, que está lá, né? Aquele pátio aí da Senador Dantas. Pelo dono da Concade, né? Isso. Ali é um grupo, né? Eles têm 7 empresas. E para quem não sabe, e o Nível, eu queria dar risada, mas é um... Conhece o Porto todo, cara. Vou me segurar. Quando você falou de perder container, um jovem, 18 anos, me colocaram na condição de controller do pátio. E a gente tinha aquele pátio ali, tinha mais 2, né? E era tudo no papel, viu, Nível? Tudo no papel. Aí você pegava aquele papel e passava a hora lá procurando o danado do container. Aí você descobria que ele não estava lá. E aí você tinha que pedir uma permissão para ir lá procurar no porto. E você não entra no porto assim, você tinha que ter autorização para entrar no porto. Sim, era de segurança. Isso, passava horas lá procurando o container. Às vezes você descobria que o container tinha sido roubado, ou o container não tinha sido trazido para o porto e nem tinha dado entrada lá, mas alguém tinha dado entrada de forma errada. Eu me recordo uma ocasião, era um final de semana, o Brasil, a Caterpillar do Brasil, uma empresa de tratores e máquinas, que é a Caterpillar norte-americana, encheu o pátio com aquelas máquinas gigantes. Eu olhava o pneu daquela máquina e falava, meu Deus do céu, imagina. Era enorme, né? E aí mandaram lá uns 2 ou 3 os sheiks que haviam feito a compra dessas máquinas para Andrade Gutierrez, porque o Brasil construiu muito. O senhor, como já sabe, o Brasil que mais construiu naquela época. Pena que os governos atrapalharam as nossas construtoras, né? Eles falando em árabe, né? E uma máquina sumiu. E aí veio o tradutor, era uma moça, ela disse que o príncipe que veio lá perguntou, como é que vocês brasileiros conseguem perder uma máquina desse tamanho, imensa? Ela vinha em cima de 2 carretas, falou assim, ó, disse para ele que a gente não tem explicação, mas tem mágica, a máquina sumiu, simplesmente sumiu. Uma máquina daquele tamanho, o pneu era mais alto que essa sala aqui. E, olha, passagens muito bacanas, né? E que o Brasil já ajudou muito o mundo a crescer, principalmente os MDA. Até lembrar, né, Virgínia? Mandar um abraço para o Renato de Castro, executivo brasileiro que está em Dubai. O nosso querido Marcos Muniz. O Muniz está devendo aqui uma visita. Olha que está o Marcos. Se ele não estiver na M Muniz, estaria em viagem, Virgínia, Marcos Muniz? Então, boa viagem, né? Se ele foi bem, que retorne bem também. Você internet e pega onde ele está, né? Não, ele mandou um abraço ontem ao vivo para a gente aqui no programa. Mas hoje ainda não mandou. Hoje ele deve estar acometido de... Se eu não me engano, você falou que ele estava em Fátima, o Marcos Muniz, é isso? Eu vi uma foto dele aqui que ele está em Portugal. Agora, eu acho que sim. Então, se estiver em Portugal, estiver em Santos, olha, se estiver em Fátima... Olha, uma benção, né? Foi ontem, né? Isso, foi ontem. Isso. Vou pedir para ele rezar por nós aqui, né, Nível? Precisa. Eu até vou dar dica para assim, o Marcos, dá para ficar o dia inteiro em Fátima rezando, a gente está precisando de muita oração. Um abraço, doutor Barreto. Olha, obrigado, vocês me tiraram da minha casa, fazia tempo que eu não dava nenhuma entrevista. Olha aí, que honra para mim. Parabéns, e eu peço que você mantenha esse assunto de Portos, porque o Porto de Santos... Eu peço sua volta, então. Está em Santos, ele está em Santos. Está em Santos? Agora eu vi. Então, manda um abraço para o Marquinhos aí. Um abraço para o meu amigo Roberto Haddad, que mandou um abraço aí. Para o Aldo Neto, que foi quem me sugeriu. Grande figura, amigo mesmo. E peço que você mantenha esse item. Vamos manter. Este porto adotou a cidade de Santos. Imagina a cidade sem esse porto. Tive agora acessibilidade uma semana em Uberaba.
Opa! Lá não tem porto. Não. Mas lá tem água. Lá só tem gente de dinheiro de agro, que manda tudo para Santos. Então vamos mandar um abraço para Uberaba. Uberaba. É. Sabe por quê? Imagina nós sem porto. A gente tem um amigo lá, uma pessoa que eu admiro demais de Uberaba. Grande cidade. Sabe quem é? Cláudio Zaidan. Comentarista meu da amigo Rádio também. Bandeirantes. Opa! Mora em Uberaba. Eu sei, aqui na cadeira. Olha lá, olha aí, ó. Cláudio Zaidan. Levar a camisa do Santos para ele, liga para ele. Isso. Ele é santista, mas o Manuel, ele e o Manuel é São Paulino. É São Paulino. Grande Cláudio Zaidan. Vou mandar um abraço para ele. Pode mandar e diga que eu mandei. O doutor Barreto mandou um abraço para você. Você vai ver a resposta dele. Ah, vou mandar. Gente boa, gente boa. Olha só, você vê que o Zaidan é esperto, né? Ele largou São Paulo, foi morar em Uberaba. Lá tem um agro. Programa lá, né? Faz de lá. Faz com o assistente. Que cabeça que tem esse menino, é o Manuel. Muito. Os dois, né? Os dois. Eu sou fã do Cláudio Zaidan, então um abraço a ele. Vamos arriscar aqui para fechar. Domingo tem Corinthians e Santos. Já falou, 3-0. Eu vou torcer para o Santos ganhar de 3-0 para se redimir toda essa briga que está 3-0. Porque o Corinthians não precisa... Você é um otimista, né? Você gosta de gente assim, viu? 1-0. Santos. Vou dar meu palpite. Por favor. 1-0. Gol contra. Feito pelo gol. Ou gol impedido. Para ficar aquele negócio de sofrimento. Não, gol impedido vai ângulo. É gol contra. Não, mas o VAR está deixando passar alguns aí. Que vai ser... Que, ó, o Santos está precisando ganhar de qualquer jeito. Você também sentiste. Mas eu estou ficando triste. Não, eu também. Eu fiquei 27 anos da minha vida cobrindo o Santos. Imagina. Como repórter, como comentarista, como narrador. Deixei de ser narrador há 3 anos atrás da Rádio do Santos, né, na época, inclusive, não gosto nem de falar o nome daquele ex-presidente, que ele quase afundou o Santos, né? Na verdade, parece que é uma eleição para ver quem afunda mais. E eu torço muito que o Marcelo consiga colocar o Santos no trilho. O Marcelo é uma pessoa séria, inteligente. Exato, uma família boa, que torce, trabalha na cidade. E são santistas. Só vamos dar dica para o Marcelo. Marcelo, ouça os distintos, mas não ouça todo mundo que está do teu lado, não, porque tem muita gente, às vezes, do lado que fala besteira. O Santos precisa crescer de forma concreta, agora a gente sabe que não é fácil. As últimas gestões do Marcelo afundaram tudo. Então, para levantar de novo, não é de uma hora para outra. Né? Então, Marcelo, sucesso, que o Santos precisa muito. Gente, vamos embora, Virginia. Vamos embora. Mais audiência aí. Um abraço também ao Rogério Perina, em São Bernardo. Rogério foi CEO da SATA, hein? SATA é uma empresa da América Latina de transporte de montadoras. Hoje ele tem as suas empresas também, é empresário lá no Demarque, em São Bernardo do Campo. Rogério, vamos fazer aquele contato telefônico. Gente, quarta-feira a gente volta amanhã, a partir das 8h30, com amanhã o Ponto a Ponto. Tchau.